Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudakshan Navdhari Madhuri Gunashayiktam Param Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shasa Namami Vedandina Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padabhidai Paridi Chaitanya Vilamrita Sara Param Narayanam Satatam Padu Tavavasmi Tavavasmi Najivami Tvatina Iti Vanyaya Raditvam Neva Charanati Kanhade Vikaku Barakat Gadaya Yadavacha Yate Nipate Bhuvi Dandabat Batatihi Saprasanda Budasta Janasta Krutva Gandharvike Jagane Garna Fide Mahagranta Dharma Ki Jai Bhagavatam Thakur Ki Jai. Crença propria. Radê, tudo Bom bem? dia. Bem, graças a Deus. É isso aí. Então, Devadharma, capítulo 33, intitulado O Swarupa, ou seja, a forma de Radharani, 5 tipos de sakis e as dutis, ou seja, as mensageiras. Então, o Vijaya continua conversando aqui com o Goswami, e o Vijaya fala assim, ó, em Tidirasa, nesse rasa transcendental, né? Existe uma diferença entre Swakyá e Parakyá Naikais. Lembrando sempre que isso, Naika é uma heroína, uma protagonista, é uma jovem, e Swakyá é do relacionamento conjugal e Parakyá extraconjugal. Se existirem qualquer categorias distintas dentro dessas duas, então, por favor, seja misericordioso comigo e as descreva. O Goswami fala assim, olha, no raça espiritual, ambos, né, os tipos Naika, são chamados de Swaika e Swakia e Parakya, eles ainda têm 3 divisões, Mugdha, Madhya e Pragalbha. Né? Olha, que interessante, todas têm um A longo, denotando que a gente está falando de meninas, tá? A longo. Então, Vijaya fala, Prabhu, agora, pela sua misericórdia, Tidirasa, Tirasa transcendental, entrou por um momento no meu coração. E você apareceu para mim como sendo uma Vraja Gopi. Radhe Nanda Krishna. Eu apareci como sendo uma Nanda Gopi, ó. Desculpa, uma Vraja Gopi. Maravilha, hein? Então, o discípulo já está visualizando a forma mesmo do guru dele como uma Gopi. Olha que interessante, hein? Altamente avançado. Eu não tenho ideia, né, do que aconteceu com o meu Purusha Bhava, ou seja, com a minha concepção de ser um macho, não ser masculino. Agora, eu estou me tornando muito ávido para conhecer sobre os vários bhavas das Naikais. Embora eu tenha alcançado Ramani Bhava, né, o Bhava de uma Ramani, de uma Soila, eu não conheço as atividades apropriadas delas mesmas. Então a gente está vendo que ele está galgando isso aí. Portanto, lembrando, me lembrando da sua forma transcendental, eu estou inquirindo a seus pés de lótus sobre o processo de Krishna Seva, de serviço a Krishna. Agora, por favor, diga-me, quem são as Mugdha Naika? Mugdha
inocente, ingênua, Goswami. Estes são os sintomas das inocentes e confusas Naikai, que elas estão sempre descobrindo, desculpa, que elas recentemente descobriram a sua juventude, então elas são chamadas de Nava Yavana. Yavana que nem jovem, Yava, Young, Navana, Yava. Nava é sempre no jovem. Elas desejam a união com Krishna, Dasi, Radhe Dasi. Ela deseja a união com Krishna. Porém, em assuntos amorosos, ela age de uma forma contrária. Duas amigas a controlam, lembrando que ela é ingênua, ela é novinha. Embora ela seja extremamente tímida ah, nas atividades íntimas do amor sensual, ainda assim ela tenta o seu melhor para arrumar um samboga, um encontro com seu amante, de uma forma oculta, né, escondida da visão de outrem. Quando o Nayaka comete uma ofensa, ela olha para ele com olhares assim lacrimejantes, com os olhos lacrimejantes, e não responde com palavras doces, nem também o reprova. Ela, ela não mostra nem um pouco de uma raiva quando está com inveja, né? Seria da outra moçoila. Então, essa é a Mugdha Naika. Então, ela é tímida, novinha, ela fica chateada, mas ela não briga com a pessoa, com Krishna, no caso aqui, mas também não fala coisas doces, não. Ela fica embaraçada. Vijaya. Quais são as características agora da Madhya Naika, ou seja, aquela Madhya mediana, o sonho falar. Estes são os sintomas da Madhya. Seu impulso pelo amor, assim, apaixonado, é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ela também ela é tímida. Ela é um brotinho. Ela é um brotinho. É literalmente brotinho, tá? Ele está botando aqui em inglês. Mas é Nava Yovana, que é eternamente jovem, né? É, desculpa. Nitya Yovana, que é eternamente. Nava Yovana é aquela. É uma jovem recente, é um broto recém-aberto. E na sua fala, existe um toque de arrogância. Ela experimenta a união com Krishna até ela se tornar assim, confusa, assim, desmaiar. Quando ela está em mana, que é aquela raivazinha, algumas vezes ela fica braba e às vezes ela fica suave. Existem três categorias de Madhya Naika. Então a gente está na segunda categoria, mas agora ela vai se subdividir. Então, existem três tipos de categorias de Madhya Naika, de acordo com o seu comportamento quando esse mana surge. Ok? Então vai ser Dhira, Adhira, Dhira, Dhira. A Naika, que fala assim, de uma forma jocosa, fala palavras assim, irônicas, com seu amado, após ele ter ofendido ela, é chamada de Dhira Madhya. Já a Naika, que furiosamente briga com seu Priyavalabha, seu amado querido, com palavras ásperas, é chamada de Adhira Madhya. Dira, 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 nanagano, brilhacano. E a Naiká, que assim, com lágrimas nos olhos, usa de palavras tortuosas, sinuosas, contra
o seu Priyavalabha é chamado Dhiradhiramadhya. A excelência suprema de todo rasa fica evidente somente na Madhyanaika, por causa da mistura de tanto das mugdhas quanto das pragalbhas. Tanto mugdha inocente, ingênua, como a da ousada. Pragalbha quer dizer ousada. Tá? Então a Madhya ela faz as duas coisas. Vijay, de forma bondosa, por favor, descreva os sintomas e a natureza da pragalbhanaika, ou seja, da impudência, descarada, né, ousada. Goswami. A pragalbhanaika, ela é purna yavana, é como se fosse um broto completamente já aberto, já está em flor. Ela fica cega pelo orgulho, extremamente ávida pelo amor sensual. Ela é expert em expressar plenamente uma variedade de bhavas. E ela é qualificada para é, sobrecarregar seu amante com premarasa. Suas palavras e feitos são extremamente profundas. Gambhira. Né? Mahaprabhu ele não fica no Gambhira, né? Aquele lugar que já foi em Jagannatha, é um quartinho, ele fica lá, né? Tendo sintomas de êxtase, se lembrando de Krishna. Né? Então, Gambhira, desculpa, Gambhira é uma coisa escondida, né? E profunda. Então, de novo, as suas palavras e feitos são extremamente profundos e maduros. E quando seu mana surge, seu comportamento é muito duro para Galbar Naika. Mostram três tipos de conhecimento, de comportamento na hora de mana. A mesma que lá de cima, dirá, adirá, dirá, dirá. A dirá para Galbar, ela se torna tanto apática em passatempos amorosos, ou ela trata seu amado com extremo respeito externamente, enquanto esconde seus verdadeiros bhavas. Então a gente vê como fica dúbio os sentimentos. E como é parecido com as coisas daqui. Às vezes a pessoa amada fica, tá aí, trata o outro de uma forma meio escarnecida. Né? Você chegou tarde, né? Ok. Você deve estar se divertindo com alguém mais. Que bom, que bom. Né? Bem legal isso aqui. A Adhira para Galabá, né? Agora mediana, ousada, fica bem áspera, dura, ameaça e é, desculpa, é, ralha, digamos assim, com seu amado e pune-o, né? Gritando assim, não vale nada. A Dhira Dhira para Galbá tem virtudes como daquelas da Dhira Dhira Madhya Naika que a gente viu lá em cima. Essa convenção completamente refletida no nosso dia a dia de forma distorcida, indubitavelmente, meu caro Ananta Krishna, indubitavelmente. Todo mundo que já teve relacionamentos vai ver alguma coisa, vai se identificar com alguma coisa aqui. Madhyai para Galvanikas são divididas ainda em duas categorias, chamadas de Esta e Kanishta, ou seja, aí, sênior e júnior. Portanto, existem Jyeshta Madhya e Kanishta Madhya, Jyeshta para Galba e Kanishta para Galba. A distinção entre Jyeshta e Kanishta depende inteiramente dos graus do pranaya da Naika pelo seu amor. De um tipo de amor que ela tem pelo seu amante. Prabhu, diz Vijaya,
quantos tipos de Naiká existem? Todos juntos. Quanto? Olha, ele fala aqui, o Goswami, que existem 15 tipos de Naiká. Existe somente um tipo de Kanya, que é a Naiká, que não é casada. Kanyakumari, tem um templo lá no Sudeste, Kanyakumari. Porque eles, porque elas são somente um Mugdha, é, inocente. As outras Naikas são classificadas como Mugdha, Madhya e Pragalbha. E dessas, as Madhya e Pragalbha são ambas subdivididas em três categorias ainda. Dhira, Adhira, Dhira, Dhira. Eita, muita categoria, né? Isso significa que existem 7 tipos de Swakya Naika e também 7 tipos de Parakya Naika. Então, juntas são 7 mais 7 mais uma, que é a primeira, a Mugda lá em cima. Então, são 15 tipos de Naika. Vijaya fala. Quantas avastais as Naikas têm? Ou seja, quantas condições ou situações? Swami, existem 8 condições. A Abhisarika, que é o encontro. Vasa Kasaja, que está preparada e perfumada. Negócio. Utkantika, ó, Vasaka vem de Vasanta. Vasanta, teve aquela hora Vasanta, Vasanta é aroma, também é primavera. Então, de novo, tem esses 8, essas condições, essas situações. O encontro, estar preparada e perfumada, Utkantika, ficar impacientemente ávida, é meio, né? Canditar, com inveja, vir para lapidar, desapontada, Kalahantarita, angustiada devido à separação que foi provocada por uma briga, Proshita Bhartrika, separação do amante, e Swadhina Bhartrika, é aquela que controla o seu amante. Então, essas condições, né, situações, são condições das meninas e, às vezes, de situações. Tá? Depois eu vou ver direitinho a bastar. Essas 8 condições ocorrem nos 15 tipos de Naiká que eu já mencionei. Aí ele vai um por um, como sempre. Né? Quem é Absarika? A Absarika arruma o Absara. Absara é um encontro com o seu amante, num lugar específico, e vai lá para se encontrar com ele. A Jyotishna Absarika vai para esse encontro vestida com roupas brancas durante o, a quinzena branca da lua, Shukla Paksha. E a Tamobisarika veste em roupas escuras durante Krishna Paksha, né? A fase escura da lua. O que acontece? Quando Shrimati Radharani ela vai se encontrar com Krishna à noite, ela se mimetiza com o ambiente. Na verdade, o ambiente é a própria expressão de um bhava dela. Então, se está tudo escuro, ela se veste escuro. Se está tudo claro, né, quando às vezes a lua está muito forte, ela se veste branco. Então, ela consegue sair escondida e se mimetizar com o ambiente. Tem uma vez que, em material que ela fica com tanta raiva de Cristo, não quero ver mais nada negro eu quero ver. Aí manda as meninas tirarem tudo que é negro, tudo que é escuro, na frente, tudo que lembra Krishna. E eles pintam, eu não sei se ainda existe, tem uma época que parece que eles pintam nada bunda de branco, mas pintam tudo de branco. Né? Krishna, aí ela fica mais satisfeita. Eu não quero nem fechar os olhos, porque quando ela fecha os olhos fica tudo preto. Ah, Krishna!
Na hora de ir para o encontro, ela vai absolutamente silenciosa e belíssimamente decorada, da cabeça aos pés, como assim, sem nenhum pudor. Ela contrai os seus membros corpóreos e é acompanhada por uma amiga muito afetuosa. Ou seja, ela contrai esse corpo, né? Ela vai. Vijaya, por favor, fale-me sobre Vasaka Sajanaika. As Vasaka Sajanaikas ornamentam-se e se perfumam, como a gente falou, Vasaka de primavera, o seu corpo e preparam e decoram o lugar do encontro numa antecipação ávida pela chegada do seu amado, determinado-se a ocupar-se em Smara Krida, Smara Krida, ou seja, os, os jogos do Cupido, esperando que seu amante chegue esperando que seu amante chegue quando ele conseguir ter essa oportunidade, ela olha para o caminho com o seu amor quando seu amante está se aproximando. Ou seja, ela fica olhando ávido, esperando, que ela sabe que o amante dela vem por ali. Então ela fica esperando ali, olhando para o caminho, ávida por isso, né? Ela glorifica seu amante e ouve seu lila catar na companhia das suas amigas. E a cada momento, ela, muito ávida, espera por uma mensageira que traga boas novas, né, notícias do seu amante. Todas essas são as atividades da Vassarka Sadhya. Então, ela se prepara tudo, arruma tudinho, perfuma tudinho, fica ali ávida, e elas começam a falar de Krishna também. Né? Todos os meninos, não, não sei o que lá, cria todo aquele ambiente. Isso é Harikata. Né? Ela não tá, ela ouve, ela espera, o coração também bate, né? Fazendo kirtan, o coração faz kirtan. Né? As meninas falando, mexendo, são os símbolos, são os karatala. Esse é o kirtan esperando a mensageira. E o amado depois, óbvio. Vijaya, por favor, escreva as Utkantika. Desculpa, Utkantita. Eu estou trocando tudo. Quando Nayaka, o herói, né, está tarde para o encontro, hum, que, que não aconteceu por sua falta, por sua falha, ele até depois fala que é por meio da providência. A providência é a própria Krishna. Enfim, de novo, quando Nayaka chega tarde, tá, né, ele está atrasado, mas não foi pela falha dele, a Nayaka, que está inquieta, se torna excessivamente impaciente e ávida para encontrar com seu amor. Essa se chama Utkantita. Kanti, a gente não usa Kanti. Né? Kanti na verdade, é gargantilha, não é um colar. Né? É meio apertadinho aqui. Utkantita quer dizer, sabe, não tem uma expressão que o coração vem pela boca. Ah, é mais ou menos assim, Ut é para cima, Kanti é mais ou menos aquela coisa. Você sente aquele bolo que sair. O seu coração queima, é agonia. O seu corpo treme. Ela especula por que o amante ainda não chegou. E ela perde o desejo de fazer qualquer coisa. Ela também descreve o seu próprio pesar, né, chorando. Essas são as atividades da Utkantita Naika. Ela fica triste. A condição de Vasaka Sadhya também, em última análise, transforma nessa aí de Utkantita. Quando a Vasaka Sadhya espera desde o tempo ali que foi programado, né, que foi combinado, pela chegada do seu amado,
aí ela vê que ele não chegou, ela muda sua mente, pensa assim, talvez ele não possa vir por causa da influência de outra menina. Ela vai começar a pensar umas coisas. Desprovida da companhia, seu amado canta, amado, redundou aqui, né? Ela, ela fica muito inquieta, fica muito ávida. Por isso ela é chamada Utkantita Naika, daquele bolo na garganta. E já é. Quem é agora a Kandita Naika? A Kandita Naika, responde Goswami, é aquela cujo herói finalmente aparece depois de um tempo aí, muito tempo. À noite, mais ou menos depois de um prahara, que são 3 horas. E esse rapaz, quando chega, ele mostra os sinais amorosos de passatempos com outra moçoila. Hum, Nessa hora, a Kandita Naika dá um suspiro assim, respira prolongado, devido à raiva, e não fala uma palavra do seu amante. Tem uma história dessa com Krishna, tem várias. A gente falou que ele chega, ele combina com Srimati Radharani, um horário cheio, e ela se prepara tudo, ela e a Adi, como essa bastante Sadhaka, né? E ela se prepara tudo, fica tudo ali, o kunja dela todo bonito, e ela fica, esperando Krishna. E Krishna vem, só que ela encontra com as amigas de Chandravali, que desviam ele do caminho. E, ó, fica lá um tempão, mas Radharani fica muito. Ela fica triste, com raiva, né? Aquele misto de sentimentos. E Krishna chega tempos depois, com o peito arranhado. Lalita já está uma arara, já está muito brava. Você vem aqui. E ele ali, com uma cara de pau, Jagannatha, Daru Brahma. Ah, não, não, é que eu vim, assim, eu estava correndo, porque eu estava com tanta vontade de ver esse material de pirâmide que eu vim correndo cair. E era uma moita cheia de espinho, aí eu arranhei todo, eu fiquei inconsciente, hein? Fiquei com o peito todo arranhado. Aí eu, por isso que eu cheguei atrasado. Isso não é mole. Mas tem uma história, tem um porquê disso também, claro. Que é chamado de Vipralabdha. O Swami diz que alguma vez, pelo desejo da providência, que é o próprio Krishna, o Nayaka é incapaz de chegar por uma razão ou outra, mesmo depois de ter fixado um tempo, né, um lugar, ter combinado ali, ah, por um sinal ou não uma dica. Então, às vezes, já vê que a pessoa que toma pressado na Índia, né, de centro, tem uns que apoiam a mão aqui no chão e come com a esquerda. Está sentado, faz assim, apoia a mão. Então, às vezes, Krishna ele faz isso e abre a mão no chão, ele põe a palma da mão no chão, com os 5 dedinhos lá. Aí passa uma menina meio perto dele e pisa mais perto de um dos dedos ali. Ela olha para ele olha para ela, e ele já sabe que aqui são um dos 5 kunjas que eles tinham previamente combinado. Então, se ela pisa mais perto desse, está indicando o kunja, né, o bosque, onde Radharani quer que ele se encontre com ela. Então, essa é a deixa dela. Tem umas trocas de olhares, tem uns gestos. Quando eles se encontram escondidos, eles pré-combinam para eles se encontrar. A Naika, que está severamente aflita pelas dores da saudade do seu amado, nessa hora ela é chamada de Vipralabdha. Ela mostra muitos diferentes tipos de comportamento, tais como depreciação,
ela fica, se autodeprecia, fica ansiosa, lamenta, chora amargamente, dá uns suspiros assim, profundos e desmaia. Isso já aconteceu com a Tia Radharani também, que ela desmaiou. As meninas vieram acudi-la. Ó, será que a Tia Radharani desmaiou? Aí lá está, ela pega um fiapinho de algodão, põe aqui, perto do nariz dela, e ela, muito pouquinho eles mexem. Aí, Radhika, aí começa a falar Harikata para ela. Ah, Vijay. Quais são os sintomas de uma Kalahantarita? Kalahantarita. A Kalahantarita Naika, diz Goswami, ela, de forma muito severa, reprime seu amado e, então, rejeita-o, mesmo após ele cair aos seus pés, né? Ante todas as suas amigas, dominatrix. Ela é chamada de Kalahantarita por causa das suas atividades e emoções, tais como delírio. Ela às vezes fala de forma incoerente a sua debilidade do corpo e da mente e dá essas respiradas profundas e longas. Hum, Vidya. E quem é a Proshita Bhastrika, Goswami? Essas meninas falam que elas foram para uma terra distante. Ela, elas têm muitas atividades, incluindo a melancolia, a inércia, a ansiedade, elas não conseguem dormir, vestir-se ou banhar-se. A Vishwanath Radharani, ela vai para a terra lá da sogra, Yavar, e ela fica extremamente melancólica. E é bonito que toda Vrindavana sente isso. Radharani, ela chora muito profundamente, chora muito Vrindavana. Ela também com raiva de Krishna, fica vermelhada, com febre, muito sol em Vrindavana. O Vrindavana vai refletindo os humores, a gente gosta de falar, neste Srimati Radharani. Se ela está sentindo desolada, a terra fica desértica. Então vamos lá. Quem é Swadhina Bhastrika? Pergunta Vijay. Goswami responde que a Naika, cujo Priyatama, cujo amado é submisso a ela, está sempre do seu lado, é chamada Swadhina Bhastrika. Ela tem muitas atividades, muitos comportamentos, né? Não é cada atividade, tais como desfrutar de passatempos com ele na floresta, brincar na água com ele e colher flores. A gente sabe que tem Jalakrida, são os passatempos aquáticos de Krishna com as coplas, tanto no Yamuna quanto no Radhakunda. A gente sabe quando brinca de jogar água no outro. A Krishna é meio. Garoto não sabe, né, lidar muito com as meninas. Ele joga água nos olhos de Radharani, que não é permitido nessa brincadeira. As meninas ficam com raiva. Ah, tem hora que você fez. Jogou água na nossa Swamini. Sabe quando joga água, o olho fica vermelho? Mas é vermelho de raga, a cor da paixão. Vijay. Então, a condição de Swadhina Bhastrika tem que ser, deve ser, né, no sentido de must be, tem que ser a fonte de imenso júbilo. Goswami, a Swadhina Bhastrika Naika, cujo amante não pode abandoná-la sequer por um momento, por causa do seu controle dela, é chamada de Madhavi, também é uma flor, tá? Madhavi. Entre as dois tipos de Naika, três, Swadhina Bhastrika, Vasaka Sadhya e Abhisarika, são animadas, têm um coração muito animado, e adornadas com ornamento, né? Com ornamento.
e outras decorações. As outras 5 naikais, ou seja, Kandita, Vipralabhita, Utkantita, Proshita Bhatka e Kalahantarita, não tem ornamentos e uma decoração assim vistosa. Seus corações ficam aflitos com ansiedade e elas lamentam amargamente, descansando a bochechinha na mão esquerda. Na verdade, a decoração dela são esses sentimentos, né? Ela fica assim. Aí Vidya fala, vem cá, como é que tal sofrimento existe em Krishna Prema? Qual é o significado desta aflição? Uma vez eu falei com uma pessoa assim, algum sentimento, eu falei, pô, não quero ficar nesse lugar não. Todo mundo está sofrendo por Krishna. Né? Em geral, as pessoas procuram Ananda, a bem-aventurança, né? Chegar no mundo transcendental, todo mundo tranquilo, não tem sofrimento, né? Ou é um estado, né, de paz ali, de plenitude, mas esses sentimentos, ele não, poxa, ficar com raiva, chorar, imagina o coração desmaiar e tudo, isso é bastante inconcebível, né, para as pessoas. Goswami, já que Krishna Prema é Chinmaya, ou seja, não é o cantor, não, Chinmaya, transcendental, este aparente sofrimento também é outro tipo de uma variedade de Paramananda impressionante, né? Desse Ananda Parama Supremo. A aflição experimentada no mundo material é, na verdade, a fonte de um agudo sofrimento, enquanto no Chid, ó, Chid, Chid, Satchid, Chit, aqui no caso, enfim, gramática, Chit Jagat, que é o mundo transcendental, engraçado que Jagat é chamado esse mundo, quer dizer, aquilo que está sempre em movimento, Jagat. Ele também botou aqui Chit Jagat, está sempre em movimento, não é uma coisa estática, né, com S, assim, com X, de êxtase. Então, enquanto, né, lá no mundo material é uma fonte de sofrimento, em Chit Jagat é simplesmente uma transformação do Ananda, do prazer estático com X. Quando uma pessoa saboreia esse sofrimento, ele dá vazão a uma imensa felicidade de Chinmaya Rasa. Contudo, isso não pode ser expresso por palavras, né? Ou sente, ou não sente. Vijaya. Quais são os graus de prema dessas que possuem essas naikais, Goswami? As naikais foram divididas em 3 categorias: Uttama, Madhya, Madhyama, Kanishta, de acordo com o seu grau de prema por Vrajendra Nandana Krishna, né? Krishna sente o bhava por qualquer naika particular, né, correspondente ao bhava dela, né? Krishna corresponde ao sentimento de outrem. De novo, né? Quais são os sintomas de Uttama? A Uttama naika, Uttama mais elevada, pode abandonar todos os seus dharmas, todos os deveres, ser como se fosse simplesmente uma palha de grama, a fim de dar prazer, nem que for só por um minuto, para Krishna. Mesmo se as naikas, mesmo se mesmo se o Nayaka faz esse tipo de naika infeliz, ela não fica ciumenta. E seu coração parte-se em 1000 pedaços. Se alguém fala para ela, seu amado está infeliz, mesmo que isso não seja verdade.
Beleza? Então ela se entrega completamente, e mesmo que a Amado vai fazer uma coisa, ela fica ainda infeliz se falam dele e tudo mais. Ou se mesmo se ele está infeliz. Mata Radharani, ela fala assim que se eu souber que existe uma moça que faz Krishna mais feliz do que eu vou até a casa dela, bato na porta dela, caio aos pés dela e falo assim, eu quero varrer o chão por onde você pisa. Ela fala, mas como eu sei que ninguém faz Krishna tão feliz como eu? Vijay, por favor, descreva os sintomas de Madhyama Goswami. Seu coração simplesmente torna-se abatido, triste, quando ela ouve sobre a infelicidade de seu amado. E quais são os sintomas da Kanishta? As Kanishta Naika são, elas temem os obstáculos, tais como a vergonha surgindo, né, da opinião pública, que possa impedir o seu encontro com Krishna. Quantos tipos de Naika existem? Juntas, responde Goswami. Existem 360 tipos. Primeiro, existem aqueles 15 tipos que eu já mencionei antes. E estes 15 tipos depois são divididos em 8 tipos. 15 vezes 8 igual 120. E cada um desses é novamente classificado como Kanishta, Madhyama, Uttama. 120 vezes 3, 360. É que o 9 sempre presente, né? 360, 6 vezes 3, 9. Vijaya. Agora que eu ouvi sobre as Naikai, eu fiquei ávido para saber sobre as distinções mútuas entre as Yuteshwaris. Você lembra Yuteshwaris? Que são aquelas meninas que são líderes de grupo? Por favor, lance sua misericórdia sem causa, explique isso para mim. Goswami. Yuteshwaris estão divididos em Swapaksha, Vipaksha e Tartashta. Após Depois disso, existem ainda mais 3 divisões de acordo com o grau de Saubhagya. Saubhagya é boa fortuna, né? Adhika, Sama e Lagui, ou seja, grande, moderada e leve. Essas, novamente, são divididas em 3 categorias: áspero, moderado e suave. Ou seja, Prakara, Madhya e Mridvi. A Naika expressa de uma forma ousada, né, tanto a sua ira, o seu pesar em palavras, se chama Prakara. A Mridvi Naika, aquela que é suave, fala de forma doce. E a natureza da Madhyanaika está situada entre essas duas. As Adhyanaikas são divididas em 2 seções, chamadas Atentiki, extrema, e Apekshiki, comparativa. É muita divisão. Aquele que Aquele que não tem superior, não tem igual, é chamada de Atyantika Adhika. Isso se aplica somente a Srimati Radhika, Adyantika Radhika. Só Srimati Radharani. Ela é Madhya e ela não tem igual em Vraja, ou seja, ela é única. Vijaya. Quem são as Apekshika Adhikai? Goswami. Elas são Yuteshwaris, são superiores a uma ou a várias Yuteshwaris. Ou seja, a líder de grupo
principal, quem é Srimati Radhika. E tem outras líderes que lideram um grupo, dois, três ou vários grupos. Quem são os Atyantiki Laghu? Atyantiki Laghu é a Naika que a qual todas as outras Naikas são superiores. Todas as Naikas são lagos comparadas a Atyantiki Adhika, Radharani, né? Exceto pelas Atyantiki Laghu, todas as líderes são Adhika. Portanto, não existe questão de Atyantiki Adhika e o Teshwari sendo igual ou inferior a alguém mais. E, similarmente, não existe questionamento das Atyantiki Lago serem superiores a qualquer outra. Lago, lembrando, né? Leve, suave, ou macio, no caso. Só existe um tipo de Sama Lagu. A Madhya e o Teshwari, as Madhyas e Teshwaris têm 9 tipos que surgem das categorias de Adhika Prakará e assim por diante. Portanto, existem 12 tipos entre essas líderes de grupo. Atyantiki Adhika, Samalagu, Adhika Madhya, Samamadhya, Lago Madhya, Adhika Prakara, Sama Prakara, Lago Prakara, Adhika Mridvi, Sama Mridvi, Lago Mridvi e Atyantiki Lago. Agora, eu gostaria de saber, de Vijaya, sobre os diferentes tipos de duties, que faz parte aqui do título, né? Duty são quem? As mensageiras, né? Aquelas que fazem serviço para Radharani, para as meninas, e vão, avisam para Krishna, avisam para ela, levam recadinhos, são as meninas de recado. Eu me lembro no colégio tinha, né? Tem umas meninas que elas ficavam assim, olha, os, os, um pretendente do outro, eles não falavam diretamente, devido a justamente essa timidez, essa coisa. Tinha eu me lembro bem um colégio bem antigo. Não, olha, essa menina, eu tô gostando de você. Né? Não sei o que lá. Eu ficava, eu não quero saber dele. Não, mas ele é legal. Às vezes o próprio rapaz, ele falava para mim, não, fala para ela que eu tô afim dela, não sei o que lá. Aí outra vinha cantando as glórias do, do rapaz, do rapazola. Não, Goswami. As Naikas que estão aflitas com intensa avidez para encontrar com Krishna requerem a ajuda das mensageiras, que ainda são de dois tipos. Ó, de novo as divisões. Swayanduti e Apta Duti. Qual é a natureza, pergunta Vijay, da primeira, que é a Swayanduti? Goswami diz que quando a Naika fica assim confusa por Anuraga, que é esse apego profundo, a sua avidez excessiva, algumas vezes, controla a sua timidez. Então, ela se torna assim, ousada e pessoalmente expressa seu bhava para o seu Nayaka. Ela fala, não, eu gosto mesmo de você, te amo. Isso se chama Swayanduti. A expressão pode ser de dois tipos ainda. Com corpo, kaika, abhyuga, kaika de corpo, vatika abhyuga, vacha, com a palavra, e com os ais, chakshusha abhyuga. É a vatika abhyuga? Pergunta Vijay. Goswami disse, olha, esse vatika abhyuga é somente uma dica ou uma sugestão, né?
Existem dois tipos dessa sugestão. Aquela por meio da entonação, Shabda Vyanga, e a sugestão por significado, Artha Vyanga. Alguma vez a sugestão é feita referindo-se a Krishna e outra referindo a algo mais, alguém mais, something nearby, alguma coisa ali por perto. Então, de repente fala, olha isso, nossa, essa nuvem é tão bonita, parece até Krishna, parece a beleza de Krishna, e ela derrama essa chuva nos nossos corpos e assim por diante. E a sugestão, quais são as sugestões pela qual Krishna está sujeito? Desculpa, nas quais Krishna é o sujeito. Existem dois tipos de sugestões, na qual Krishna é o sujeito ali, Sakshat e Vyapadesha, direta ou por enganação. E qual é a sugestão direta? Pergunta Vijaya Goswami. Diz que as sugestões diretas são categorizadas como garva, afirmações orgulhosas, akshepa, acusação, yancha, você mendigando diretamente, né? Existem muitos tipos. Aí Vijaya fala, vem cá, qual é essa sugestão expressa por meio da acusação, akshepa? Goswami fala que um tipo de sugestão expressa por meio de uma acusação no significado. Não existe necessidade de dar exemplo para ilustrar isso, porque você é expert com alancar, ou seja, retórica, já é muito bem. E a expressa por você mendigar, implorar, as sugestões expressas por essa mendicância, digamos assim, são divididas entre dois tipos, Swarta e Parartha. Swarta significa expressar somente quando alguém pede para isso. E Parartha significa que uma pessoa se expressa, ah, desculpa, que o pedido de alguém é expresso por outrem. Alguém vai lá e fala. Dentro dessas duas categorias, existem sugestões distintas, né, por meio de entonação, como ele falou, Shabda Vyanga, ou por meio do significado, Artha Vyanga. Quando o bhava é misturado com palavras, ele é conhecido como uma indicação, Sanketika Yancha. Vijay diz que, olha, eu entendi Sakshat Vyanga. Nessas, Ujvala de Lamani, eu acho que vai dar por exemplo, infelizmente eu não tenho, não estou mais com o meu Ujvala de Lamani, não sei onde foi parar. Nessas, nessas afirmações diretas, nas falas das Naikais para Krishna, existe uma sugestão pela entonação e do significado. O uso dessas, dessas formas de expressar é visto nos dramas, nos teatros, né, em outras performances teatrais. Isso poetas manifestaram através de sua genialidade oratória. Agora, por favor, explique o significado de Vyapadesha, Goswami. A palavra Vyapadesha é um termo técnico derivado da palavra Apadesha no Alankara Shastra, aquele shastra que fala de poesia. Vyapadesha significa por enganação. Isto é, quando uma pessoa se expressa de uma forma confidencial com pretexto de dizer algo mais, né? Então ela usa as palavras, fala de uma coisa, mas ela, na verdade, implicita outra coisa. O significado é que alguém fala para Krishna de tal modo que o significado óbvio
conduz uma pessoa, uma ideia. Porém, existe uma súplica oculta que mostra outra coisa, outro serviço, que ele fala aqui. Esse método de comunicação é chamado de Vyapadesha. E, e isso caracteriza o trabalho, né, de uma Tuti. Então, essa mensageira, às vezes, tem que falar de forma oculta para uma menina, para que os superiores dela, né, as pessoas, os parentes, tudo, não desconfiem disso. Então, ela é expert falar de uma maneira oculta, via Vijaya. Então, Vyapadesha é um tipo de afirmação enganosa, cujo significado secreto expressa o sentido de implorar o serviço amoroso. E às vezes também, pelo que estou vendo aqui, pode ser até para o amado, direto, ela fala para o amado, mas não fala de uma forma direta. A gente sabe que o amor ele é sinuoso. Eu me lembro que uma moça, né, uma vez falou para o rapaz, ela falou assim, você tem que adivinhar o que eu quero. Eu quero não. Ou seja, tinha lá seu relacionamento. Aí o cara ficou confuso, o negócio. Ela falava, você tem que saber o que eu quero. Eu falei, mas você não falou. Vamos lá. Ok. Por favor, continue, Goswami. Existe um tipo de expressão chamada Purusha Vishaya Gata Viyoga. Isso ocorre quando alguém pensa assim. Krishna está presente aqui. E, embora ele esteja ouvindo, ele, na verdade, não está ouvindo. E começa a conversar com um animal, com um pássaro que está ali por perto. Isso também divide-se em dois tipos. A sugestão que surge do som das palavras e a que surge do significado das palavras. Eu entendi isso pela sua misericórdia, de Vijay. Agora, por favor, fale-me sobre as sugestões corpóreas. Goswami. O abyoga corpóreo é, é, é o que? Você fazer atividades na presença de Krishna, tais como ralhar, ou desculpa, tais como estalar os dedos, né? Ficar em pé assim, de repente, né? Você arruma um pretexto para ficar em pé de repente. Cobrir alguma parte do corpo, né? Devido ao medo ou ao recato. Isso tem uma história. Escrever no chão com o dedo. Isso a gente encontra até nos desenhos, quando a pessoa está meio tímida. Eu me lembro que tinha uns desenhos que eram bem interessantes. A menina ou o rapaz, eles põem a mão para trás, olha assim, e ficam riscando o chão. Não sei se vocês. Essa timidez é um movimento corpóreo de timidez. Você coçar um ouvido, aplicar tilaka, olha, vestir-se, fazer gestos com as sobrancelhas, abraçar uma saki, uma amiga, ralhar com uma gopi que é sua amiga, ó, morder os lábios, hum, fazer um colar, ensartar um colar, fazer um som com os ornamentos, expor as suas axilas, olha aqui, escrever o nome de Krishna e você botar trepadeiras em torno, amarrar umas trepadeiras em torno de uma árvore.
Interessante, né? Tem umas coisas que são diferentes aqui. Midian, por favor, fale sobre sugestão com os olhos, que é o Chakshusa Abhiyoga. Rir com os olhos, olha, não será rir com os olhos. Fazer um olhar assim de 3x4, né? Fechar pela metade os olhos. Dançar com o movimento dos olhos. É, ter um olhar amoroso. Squinting, piscar, né? Olhar meio vesgo. Olhar com o olho esquerdo só e fazer os famosos olhares de soslaio. Essas são algumas sugestões com os olhos. Vijay, eu entendi, Swayan Duty, você me deu uma ideia para. You have just given a hint. Você me deu uma dica que vai me levar a ter uma ideia sobre essas mensageiras. E eu entendi que elas são de variedades inumeráveis. Agora, por favor, fale-me sobre as apta duties. O senhor me disse que essas duties nunca têm uma brecha de confiança. Não, desculpa, como é que é? Elas nunca mostram seus segredos. Elas são extremamente confidenciais, né? Mesmo se elas estiverem para morrer, elas nunca vão falar de segredo. Elas são muito afetuosas, extremamente astutas na arte da conversa. Somente aquelas golpes joviais que são dotadas com todas as virtudes são chamadas de duties das Vraja Sundari, das belíssimas damas de Vraja. Então, Vijaya, quantos tipos de Aptaduti existem? Existem três tipos: Amitartha, Nishritartha e Patrahari. Amitartha é uma duty que entende certas dicas ou sinais. Então, arruma para o Nayaka e a Nayaka se encontrarem. Nishritartha é uma amiga que faz com que o encontro do seu amante e sua amada, ela consegue fazer isso, né, por empregar argumentos persuasivos e razão. E a Patrahari é aquela que somente entrega a mensagem. Existem outros tipos de aptaduti. O senhor me fala, ó, tem as artistas, as astrólogas, tem as astrólogas, as setas, as servas, as amas, as deusas das florestas, e saquis, amigas, que também estão excluídas na categoria de duties. As artistas usam suas pinturas para induzir os amantes ao encontro. As astrólogas arranjam encontros por explicar suas predições astrológicas. As céticas, né? As setas, por exemplo, Purnamasi, usam roupas de tapasfinis, né? Que são mulheres retiradas. Muitas saquis, incluindo Lavanga Madhari e Bhanumati, são paricharikadutis. As amas de Srimati Radhika são da Dutis. As Vanadevis são deidades que presidem a floresta de Vrindavana, a Datri Devis. As Sakis mencionadas anteriormente também são mensageiras, e elas realizam a sua função por expressar suas mensagens de forma aberta, ou por dicas e sugestões. Para fazer isso, elas aplicam todos os tipos de jeitos, né? Tais como a enganação, o tom de palavras, a, o significado direto de palavras, os louvores e as alegações. Quando Vijaya Kumara
ouviu esta explicação, ele ofereceu seu Dandavata Pranama aos pés de Lotus Shri Gopala Guru Goswami. Então, ele retornou à sua residência, refletindo no caminho sobre tudo que ele havia ouvido. E assim acaba o capítulo 33, né? Que é mais uma descrição, está, né? Descrevendo os tipos dessas meninas, todo esse tipo dessas meninas. A gente vai acabando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta. E segunda-feira que vem iremos ao capítulo 44, que é Madhura Rasa, as diferentes categorias de saquis, que vai ser um pouco parecido com isso aqui também, né? São descrições. Essas partes são mais descrições da psicologia de cada menina, né? Das habitantes de Vraja e de Krishna também. Ô, Prabhu, Ok? é muito profundo tudo isso. E assim como além do Jaiva Dharma, que outras evidências a gente tem assim desse universo, de todas essas informações que elas ultrapassam qualquer assim baseamento intelectual, mental, ou seja, é algo que envolve muito isso assim que é de mais super confidencial dentro do processo de Bhakti mesmo, né? E e dentro disso que é confidencial, é como super, super confidencial e muito bem detalhado. Então, onde mais, além do Jaiva Dharma, existem essas referências para a gente falar assim, poxa, então o Bhaktivinoda Thakur, ou ele está tendo essa experiência pessoal, né, disso tudo e está descrevendo, ou ele também está trazendo de referências de outras escrituras ou de outros devotos. Como é que é isso? Tem muito no Jala Nilamani, no Jala Nilamani, Rupa Goswami, né? Vai ver, tem até exemplos. Ah, digamos, Swadhina Bhartrika, aí tem uma historinha, mais ou menos, dá uma dicasinha, assim. Radharani fez isso, fez isso, por isso era Swadhina Bhartrika, Kalahantarita, fulana tal, fez isso, tem muito isso. Tem outros livros de Goswamis que eu acho que também não é explícito, esses livros mais que falam dessas histórias. Hum, o próprio Bhakti Rasamrita Sindhu fala também dessas ideias. O Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que é o comentário de Vishwanath Chakravarti ao Bhakti Rasamrita Sindhu, e tem outros autores aí, né, que fazem até umas coisas mais. Tem o Govinda Lilamrita. Eu não sei, o Govinda Lilamrita, eu acho que ele não especifica, mas se você lê isso aqui, lê o Govinda Lilamrita, você vai ver, não, então ela está agindo assim. Então ela tá agindo, mas que eu saiba, eu já li que ele não explicita. Ah, essa é uma Kalahantarita, né? Mas tem as ideias, tanto que eu me lembrei de algumas coisinhas que eu li em outras histórias, né? Mas até eles não, o, os mestres também não falam muito dessas coisas, né? Eles não se aprofundam mais, pelo menos para a gente, né? Para o público em geral. Mas isso aqui é super suave, né? E isso tudo, na verdade, tem um autor chamado Bharata Muni, ele é mudando, não é? Ele fala tudo isso também, no tratado dele de teatro, de drama e tudo mais. Tudo que está aqui é de Bharata Muni. Ou seja, isso já existia, pois já existe porque é o sentimento de pessoas, né, reais, mais reais que a gente, na verdade. Mas Bharata Muni, ele põe nos tratados dele de drama, que eles chamam de drama, a arte do drama, assim como tinha os tratados do teatro grego, né, que tem também o tratado da Índia, foi pelo ele conhece a natureza, né, dos homens, das mulheres, e Bharatamuni ele escreve isso, como numa peça teatral, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, ele escreve isso, e é igualzinho, igualzinho. Só que, né, um é transcendental e outro é material. Por isso as pessoas às vezes confundem também por causa disso. Ela fala, Rupa Goswami então só copiou de Bharata Muni
e inventou uma coisa, assim, né? Às vezes as pessoas, quer ver, as pessoas, pouquíssimas pessoas, porque pouco leram Bharatagama e Rupa Goswami, né? E fizeram essa comparação, né? Mas na Índia, que o pessoal não liga muito para isso. Mas é como a gente falou, né? Isso aqui, quem já teve relacionamento e tem, sabe como é parecido, né? Não é tão complexo assim. Hoje em dia o pessoal fala mais na cara mesmo, né? Mas não tem esse ornamento, né? Porque no teatro tem esse ornamento, coisa assim. Os gestos são importantes para você passar para o público. Até no filme, né? Você vê. Tem um, tem um rapaz no YouTube que ele lê, né? Ele trabalha um pouco para a polícia, e para ele ler os gestos, não é para saber quem está mentindo, não, as intenções da pessoa. Aí ela fala o queixo tal, quando levanta levemente, né, que lá, ele vê, aí vai explicando. Olha aqui, levantou assim, levantou. Isso é uma indicação. Aí, assim, ele vai ter até os números, tudo. É bem complexo o negócio. Então, vai expressando aquilo ali. Então, esse é um reflexo justamente disso aí. Se o cara está mentindo, não são indicações de mentira, está feliz. É bem interessante, eu não esqueci o nome desse canal. Ele fala todos esses. São micro detalhes que ele fala, são micro detalhes. Ele fala que, inclusive, não dá nem para ver se você. Assim, ele para, aí vai vendo, né? Imagem por imagem. Então é mais ou menos isso aqui, né? Elas vão, eles têm aqueles detalhes, faz aqui, assado. Mas tem nesses livros aí. Tem uns mestres que nem falam muito para a gente ler esses livros. Né? Não lê muito isso, não. Mas tem, né? E deve ter outros que eu desconheço também, óbvio. Tem um que é bom, mas também não fala disso. Cadê ele? Estava com ele por aqui. Ai, aguardei em algum lugar. Não, não está comigo, não. Então, de Visnundas Kaviraj Goswami, belíssimo também. Mas eu não gostei muito da tradução, acho que o rapaz não sabia muito bem a língua local, né? Bengala, alguma coisa. Pelo que eu vi, o inglês não está muito bem feito, né? Apesar de eu não ler o original, nem conseguiria, mas já dá para ter uma ideia. E é bem infantil, porque o pessoal às vezes fala, não, é muito assim, a pessoa vai confundir. Para a gente, eu acho que para a gente, brasileiros, especialmente, em Caliuga, é até uma coisa muito pueril, vai para encontro de crianças. Não, você vai, é muito erótico, nunca vi nada assim. Para a gente, está acostumado a tanta coisa aqui, coisa de criança. Para mim, isso é um encontro de dois adolescentes, né, até bobinhos, assim. É uma coisa bem amorosa, romântica. Por um lado é legal a gente ver assim, melhor do que ver do outro lado. Isso aí, Obrigado, Pro. Muito obrigado. eu que agradeço. Reverência aí, bom Neida dia. Di, igualmente. Radhe, Neida Di, Reverências, Vastananandini, bom dia, Siddhartha gratidão. Di, Reverências, bom dia. Hare igualmente. Krishna. Jai Shri Hare Ram. Krishna.